Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar de 7 maneiras de criar funções com JavaScript. Ué, mas existem 7 maneiras para se criar funções com JavaScript? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá! Ok, pessoal, estou com o meu Visual Studio Code aberto num diretório vazio, vou criar um arquivo qualquer. Então eu vou chamar aqui, vamos testar esse código no browser, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar um index.html desse jeito, e aí vou criar uma estrutura simples aqui de HTML. Deixa eu aumentar um pouquinho este zoom. Maravilha, acho que ficou melhor com esse tamanho de fonte, tá? E basicamente eu vou criar aqui embaixo, antes de fechar o body, eu vou criar a tag script, desse jeito, tá? Bom, vamos lá. A primeira forma que a gente tem para se criar funções com JavaScript é através de functions declarations, tá? Então vamos lá, vou colocar um comentário aqui, functions declarations. Declarations, desse jeito. Bacana? É isso aí. Bom, pessoal, declarações de funções é a função que a gente aprende quando a gente começa a trabalhar com JavaScript, tá? Basicamente, a palavrinha function, o nome da função, abre e fecha parênteses, parâmetros opcionais e o corpo da função. Então, vamos lá. Function, nome da função, aqui eu vou chamar, sei lá, isPositive, por exemplo, tá? Ispositivo. Esta função vai retornar true ou falso se o número for maior ou igual a zero, tá? Aqui eu vou encarar como números iguais a zero como sendo positivo também, tá bom? Isso não é totalmente errado, existe um conceito na matemática que é positivo e estritamente positivo. Estritamente positivo são números maiores do que zero, tá? Positivos, números maiores ou iguais a zero, bacana? Essa função isPositive vai receber um parâmetro qualquer, vou chamar de n, e esta função vai simplesmente retornar aqui se n for maior ou igual a zero, tá? Então, isso aqui é uma function declaration, bacana? Uma declaração de função. Legal, pessoal? E nós temos também as functions expressions, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que, ao invés de eu criar uma função diretamente através da palavra function, eu posso criar uma função e atribuir essa função numa variável, tá? Então, basicamente, é algo parecido com isso aqui, ó. Function expressions, function expression, desse jeito. E basicamente eu crio aqui, vou criar um isNegative agora, tá? IsNegative vai receber uma function desse jeito. E esta função também vai receber um parâmetro n aqui e vai retornar, então, se o n é menor, aqui, menor do que zero. Bacana? Simples assim, pessoal. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar no console aqui, por exemplo, console log is negative, passar, por exemplo, aqui o número 10, aqui, passar o número 10 aqui, e passar is positive, desse jeito, o número 10 também, tá? Vamos tentar ver se isso daqui vai funcionar. Eu vou abrir aqui o live server, mas ele não está aparecendo, então eu vou vir aqui, Open with Live Server. Ele vai abrir no meu Chrome, abriu no meu outro monitor, e ele está aqui. Abrir o meu console e basicamente está lá. Falso e true. Bacana? Voltando para o Visual Studio Code, ele mostrou que 10 não é negativo e 10 é sim um número positivo. Bacana? Muito bom. Uma outra maneira que eu tenho para criar funções com JavaScript é através das arrow functions, tá? Que é muito parecido com as functions expressions. Só vai mudar um pouquinho a maneira de escrever, tá? Então eu vou pegar esta mesma função que eu tenho aqui em cima e vou colar ela aqui embaixo, olha só, e vou mudar aqui para arrow, desse jeito, functions, tá? Qual que é a diferença? A princípio, as arrow functions é apenas uma maneira mais enxuta de escrever funções, tá? Existe uma diferença que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas então vamos ver como é que a gente se escreve, como é que a gente escreve as arrow functions, tá? Basicamente, eu omito a palavra function, eu posso excluir a palavra function e logo depois dos parênteses eu coloco igual e sinal de maior, tá? Essa setinha aí, bacana? Isso é uma arrow function válida, tá? Se eu comentar isso aqui, deixa eu comentar esta função e testar novamente aqui, olha só, true continua funcionando, tá?
Se eu tenho apenas um argumento, nesse caso é apenas um argumento, eu posso omitir os parênteses. Bacana? O meu código vai continuar funcionando, tá lá, true, deixa eu aumentar o zoom, true continua funcionando. Se eu tenho apenas um único valor de retorno, eu posso omitir as chaves e também omitir a palavra return. Vou vir aqui e vou apagar aqui também. Este código continua funcionando, tá lá, true, tá? Ele tá com live reload, por isso que eu não preciso ficar dando reload no browser, tá? Muito bom, então aqui nós temos as arrow functions, tá? Tem uma outra coisa que eu não falei antes, mas vou falar agora, é com relação à diferença entre function declaration e function expression, tá? Então deixa eu comentar esta linha daqui e vou descomentar essa. Bacana? Desse jeito. Se eu tenho funções declaradas ou functions declarations, todas essas funções criadas com a palavra function e o nome da função, elas são hostiadas. O que isso significa? Significa que elas são, digamos assim, em tempo de execução, levadas para cima do código. Elas são içadas para cima no código. Isso significa que eu posso pegar a minha função isPositive e usar esta função até mesmo antes dela ser criada. Olha só, tá? Então eu pedi aqui um console log ispositivo antes da criação dessa função, da declaração dessa função, e o meu código não vai quebrar. Quer ver só? Salvei, deixa eu abrir aqui o Chrome, tá lá, true. Ou seja, ele é sim um número positivo. Se eu fizer, por exemplo, menos 10 e salvar, ele vai mostrar aqui falso, tá? Então, com as declarações de funções, a gente entende que essas funções são levadas para cima, digamos assim. Elas são jogadas lá no começo do código, mesmo que implicitamente, tá? O mesmo não acontece com as functions expressions e por conta disso também com as arrow functions. Então, sempre que você estiver trabalhando com expressão de função ou arrow function, você vai precisar criar a função antes de executar. Quer ver só? Se eu vier aqui, fizer a mesma coisa com a minha function expression, eu vou ganhar um erro no meu browser. Olha só, não tenho, só tenho um único console log e tenho aqui um erro. E ele me diz ali, ó, cannot access is negative before initialization, tá? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com functions expressions, por conseguinte com arrow functions, eu preciso criar as funções antes de trabalhar com elas. Bacana? Muito bom. Deixa eu jogar este cara para baixo novamente. Deixa eu colocar aqui. E é isso aí. Bom, pessoal, então nós temos... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar isNegative2, por exemplo, e aqui eu vou chamar isNegative2 também. Vou colocar o número menos 10 aqui, para a gente ver que ele mostra que sim, menos 10 é um número negativo. Bacana, pessoal? Muito bom. Qual que é a outra maneira que a gente tem para criar função? Eu posso atribuir funções dentro de objetos, tá? Então, por exemplo, vamos criar um objeto aqui, ó, const myNumber, sei lá, deixa eu jogar um pouquinho para cima. Este cara vai receber um objeto literal. Bacana? Eu poderia fazer o seguinte, por exemplo, isPositive vai receber uma function e esta função vai retornar se o n for maior, colocar maior ou igual a 0. Bacana? Vou fazer a mesma coisa com isNegative. isNegative. Aqui faltou uma vírgula, desse jeito. E aí eu vou retornar se o n é menor. Assim, é menor do que 0. Bacana? Aí, para testar esse objeto, eu vou colocar console log myNumber.isNegative. Eu vou colocar aqui menos 3 e console log myNumber isPositive, o número 3. Tem que me mostrar os dois trues ali, certo? Voltando para o meu Chrome, tá lá, true e true. Bacana? Será que eu poderia trabalhar, nesse caso, com arrow functions? Vamos testar? Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu tenho o isPositive, aqui a function, eu vou omitir a palavra function, vou omitir a palavra function daqui,
Vou colocar um sinal de seta igual ao sinal de maior. A gente já sabe que eu posso remover os parênteses daqui, desse jeito. Eu vou testar assim, mesmo que a gente saiba que não é obrigatório ter as chaves e nem a palavra return, mas eu vou testar assim primeiro. Tá lá, ele continua funcionando. Eu poderia também tirar tudo isso aqui e poderia tirar as minhas chaves aqui, certo? Assim, desse jeito. Assim, N. Muito bom. Agora sim, tá certinho. Vou fazer de novo aqui porque ficou meio confuso. Então, olha só. Tenho a seta, vou tirar as chaves e a palavra return e vou tirar esta chave daqui também. Se eu testar o meu código, tudo continua funcionando. Bacana? Mas então, qual que é, né, uma das diferenças das arrow functions para function expressions, né? Uma das diferenças é com relação a palavra diz, tá? Ao que se refere a palavra diz, tá bom? Isso é um assunto um tanto quanto complexo, mas nesse caso, as funções, as expressões de funções, elas têm, digamos assim, o diz dinâmico, tá? Ou seja, o diz pode variar dependendo de quem executa a função. No nosso caso, das arrow functions, o diz é estático, tá? Ele nunca vai variar. Aonde aquela função foi criada é aquilo que vai ser o diz. Bacana? Então, por exemplo, olha só. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar uma função aqui em cima e vou chamar essa função de isValidNumber, isValidNumber. Bacana? E esta função vai receber aqui, ó, um número n, desse jeito, e ele vai retornar se não for not a number o valor passado por parâmetro. Faltou uma vírgula aqui. É isso aí, tá? Salvei. Bom, vamos testar esse código aqui dentro dessas funções isPositive e isNegative, tá? Então eu vou fazer o seguinte, agora, como eu vou ter uma estrutura um pouco mais complexa, eu vou simplesmente voltar com as chaves e o return, tá? Só para que eu consiga deixar melhor, porque senão vai ficar muito grande essa linha, pode ficar difícil o entendimento, tá? Também funcionaria, mas nesse caso eu vou dar preferência à legibilidade do meu código e não menos código, tá bom? Então vamos vir aqui, coloquei as chaves aqui, olha só. Coloquei as chaves e vou colocar aqui, voltar com a palavra return. Deixa eu colocar as chaves para baixo, salvei. Bacana. E por que eu fiz tudo isso? Porque aqui eu quero fazer uma verificação. Eu vou falar o seguinte, retorna se o n é um número válido e o n for maior ou igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. This.isValidNumber n e assim n maior ou igual a zero. Repara só. O que eu estou fazendo? Quando eu chamar a função isPositive, ele vai sempre retornar se o n é um número válido e se o n é um número maior ou igual a zero, tá? Basicamente é isso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na função isNegative. Então vamos lá. Vou voltar aqui com as chaves, desse jeito, deixa eu dar um Enter aqui, colocar umas chaves aqui e vou, como agora eu tenho as chaves, eu preciso da palavra return. E aí eu vou colocar isValidNumber, certo? isValidNumber n e n é menor do que zero. Bacana? Vamos testar esse código. Lembrando, isValidNumber é uma função, uma function expression, e isPositive e isNegative são arrow functions. Se eu testar este código daqui, eu vou ganhar um erro, tá? Porque this isValidNumber não é uma função. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada. Eu vou chamar aqui dentro, olha só, de isValidNumber, console.log, eu vou colocar this, tá? Vamos primeiro dar uma olhada nesse diz daqui. Ele não rodou.
ok, porque esse this aqui não existe, certo? Então eu vou colocar este this aqui na função, por exemplo, isPositive. Vamos dar uma olhada nele. IsNegative, na verdade, porque ele é chamado primeiro. Agora sim. Então repara, dentro desta função daqui, o this é o window, que é aonde foi criado esta função, certo? Esse meu objeto myNumber, ele foi criado dentro do objeto global window, aqui no caso do browser. Então, esse this, ele representa o window, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, function, vem para cá e tira as chaves desse jeito, vamos dar uma olhada para ver quem que é this. Olha só, this agora é o próprio objeto, tá? Da onde está vindo esse window daqui? É dessa função que eu ainda não arrumei. Então, vou voltar ela aqui para uma declaração, olha só. Vou vir aqui para uma function expression, na verdade, certo? Então, vou vir aqui, olha só, isPositive. Faltou a palavra function, é isso aí. Salvei. E olha só, todos os this agora, todas as palavras this, elas representam o próprio objeto myNumber. Isso significa que this, sendo o meu objeto myNumber, ele tem agora uma função isValidNumber. Por isso que agora funciona. Então repara, era um function, por mais que seja uma maneira mais elegante, mais enxuta de escrever funções, existe essa diferença, tá? O this, ele vai mudar dependendo de qual abordagem você utilizar para escrever as suas funções. Bacana? E agora, uma outra forma de criar função eu vou mostrar nessa função, por exemplo, isValidNumber, tá? Por quê? Porque dentro de objetos, a gente tem, digamos assim, um atalho para escrever funções, tá? Basicamente, basta eu tirar aqui esta propriedade, digamos assim, esses dois pontos, né? Que denota que é o valor dessa propriedade isValidNumber. Eu simplesmente vou remover tudo isso daqui, olha só, e vou deixar exatamente dessa forma, tá? Então, repara, isValidNumber, abre e fecha parênteses. O JavaScript, ele, a partir da versão ES6, ele consegue entender que isso daqui é uma função que foi atrelada a uma propriedade do meu objeto myNumber. Por isso que o meu código ele vai continuar funcionando numa boa. E repara que ele trata, né, este atalho, digamos assim, como uma function expression, tá? E não como arrow function, ou seja, ele mantém o this dinâmico. O this vai mudar dependendo, né, da onde ela foi criada. Se eu criar esta mesma função dessa forma em outro objeto, o this passa a ser esse outro objeto. Bacana? Então essa é uma segunda forma. Eu vou colocar aqui, segunda não, na verdade já é a quarta forma, né, que é a short, desse jeito, olha só, shorthand function, tá? Que é maneiras que a gente cria funções dentro de objetos literais. Bacana? Uma outra maneira da gente criar funções com JavaScript é a gente criar funções auto-invocáveis, tá? Funções que vão ser executadas no mesmo momento que elas forem criadas, tá? Vamos ver como é que esse cara vai funcionar. Então, eu vou vir aqui para baixo e vou colocar um outro comentário aqui, IIFE, alguma coisa de funções imediatamente invocáveis ou alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Para eu criar uma função auto-invocável, basta eu colocar toda a minha função dentro dos parênteses. Então, eu vou vir aqui, ó, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves e também abre e fecha parênteses aqui. Ou seja, o que está dentro desse parênteses que eu estou marcando aqui para vocês é a minha função. Esse parênteses de fora é a execução dessa função, tá? Então, eu estou criando uma função e logo em seguida já estou executando, tá? Por que isso é legal? Porque eu não preciso criar uma função nomeada, por exemplo, ou criar uma variável a mais, né, no meu código para utilizar numa function expression, por exemplo, tá? Então aqui é simplesmente uma função anônima, ou seja, uma função sem nome nenhum, e ela, assim que ela é criada, ela já é executada e não polui nada na memória, não vai ter nenhum nome que vai fazer referência para ela, tá? Ela é criada e executada e depois é descartada, digamos assim, né? Não ocupa espaço na memória, tá bom? Muito bem, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Sei lá,
Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma verificação se a hora que essa página for aberta no browser, eu vou verificar se for depois das 6 e se for, eu vou só simplesmente mostrar um alert, tá bom? Sei lá, sistema indisponível, alguma coisa assim. Então eu vou fazer uma verificação aqui, if new date.getHours for maior, colocar maior ou igual, né? Maior ou igual a 18. Então, alert, meu browser já vai, assim que eu salvar esse arquivo, meu browser vai apitar ali para mim que vai estar com esse alert. Quer ver só? Alert, eu vou colocar em português mesmo, tá? Sistema indisponível. Sei lá, alguma coisa assim. Salvei. Não apitou aqui meu browser. Deixa eu ver por quê. Ok. Deu um errinho aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Console log is not a function. Ok. Isso é muito interessante que tenha acontecido isso, pessoal. Pelo seguinte, sempre que você criar uma função autoinvocável, para evitar esse tipo de problema, porque o que acontece? É como se este código daqui, da linha 51, estivesse sendo, digamos assim, colado, né? Tá junto com a linha 54. Então é como se este código daqui estivesse aqui. Olha só, desse jeito, tá? Então, o que a gente vai fazer para evitar isso? Eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui em cima, certo? Já vai resolver o problema, tá lá, sistema indisponível. Ou eu posso simplesmente colocar um ponto e vírgula aqui. Eu sempre que crio funções autoinvocáveis dessa forma, quando já eu começo uma linha do meu código, né, já com o sinal de parênteses, eu sempre vou colocar um ponto e vírgula antes, tá? Pode parecer um pouquinho feio, mas é a melhor maneira que eu tenho, a maneira mais segura para evitar esse tipo de coisa, tá? Porque daí eu não preciso garantir que a pessoa que escreveu o código tenha que lembrar de colocar um ponto e vírgula ali naquela linha, por exemplo, na linha 51, tá? Então eu vou salvar esse código desse jeito, ele tá mostrando ali sistema indisponível, só deu um probleminha na formatação ali, tá? Mas o que acontece? Quando normalmente a gente cria funções autoinvocáveis, normalmente é um arquivo externo, né? Um arquivo JavaScript que só tem uma única função autoinvocável, então eu já começo ali com ponto e vírgula e tudo mais, tá? Então não vou me preocupar com esta formatação, porque normalmente a gente não coloca funções autoinvocáveis do jeito que eu estou criando aqui no meio do código ali solto, tá? Então não vou me preocupar com isso, bacana? Muito bom. Ou, se quiser, eu posso até colocar um ponto e vírgula aqui, salvar, só para ele arrumar ali para mim. Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, vimos como é que funcionam as funções autoinvocáveis, ou seja, são funções anônimas, não tem nome que aponte para ela simplesmente é criada e é executada no mesmo instante, tá? E a gente tem uma variação também que é muito interessante, que, na verdade, nem sei se tem um nome para isso, mas eu vou chamar aqui de função condicional, tá? Não sei se você vai encontrar alguma coisa na internet com esse nome, mas eu inventei esse nome agora para poder demonstrar para vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, vou colocar um comentário, vou colocar em português, porque nem existe, eu acho, esse nome, né? Eu vou colocar assim, ó, função condicional, sei lá, tá? Se alguém souber aí o nome melhor para isso que eu vou mostrar agora, por favor, fique à vontade para colocar nos comentários aí, tá? Função condicional, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, digamos que eu tenho uma função que eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, sei lá, vamos verificar se eu estou no sistema operacional Windows, tá? E se tiver no sistema operacional, se tiver no Windows, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, e se tiver em qualquer outro sistema operacional, eu vou fazer outra coisa. Então, imagina que, a princípio, você poderia pensar alguma coisa assim, olha só. Vamos lá, vou criar uma função mesmo, uma declaração de função, sei lá, ou melhor, eu vou criar uma função que vai, digamos assim, enviar uma notificação para algum serviço, sei lá, um exemplo, tá? Então, vamos lá, send notification, pronto, send notification, desse jeito, bacana? E aqui dentro eu vou fazer uma pergunta, if navigator, deixa eu ver como que eu pego aqui, app, melhor, platform, desse jeito. E aí, esse cara vai retornar, por exemplo, se for Windows, ele vai retornar
Windows 32 ou Windows 64, eu creio eu. Então eu vou fazer um index of aqui, ó. Index of, se começar com win, se isso aqui for igual a 0, significa que ele começou com win. Então eu vou fazer o seguinte, console log send to win, sei lá, send notification, melhor, né? Send notification to Windows, vou colocar Windows desse jeito, assim. Se não, eu vou colocar, deixa eu copiar este console daqui e colocar aqui, send notification to other system, sei lá, tá bom? Muito bem, se eu testar esse código no Chrome, deixa eu tirar agora este alert daqui, só para não ficar mais me chateando, tá? Muito bom, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um F5, ok, não mostrou nada, vamos tentar entender por quê. Obviamente eu preciso chamar essa função, assim, muito bom, tá lá. Send notification to Windows, então funcionou, tá? Então imagina que você poderia ter ali um switch, sei lá, ou um monte de if-else para poder identificar se for Mac, se for Linux, enfim, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Mas pense o seguinte, pense que esta função send notification poderia ser utilizada diversas vezes, tá? E o que que acontece? Se esta função for chamada diversas vezes, você pode ter uma quantidade de ifs sendo executadas de forma, digamos assim, meio que inútil. Por quê? Porque no decorrer da execução do programa, o sistema operacional não vai mudar. O sistema operacional é não é alguma coisa que é mutável, digamos assim, certo? Para o meu usuário, o meu sistema operacional vai ser único. Se eu ligar um Linux, por exemplo, eu vou abrir uma outra instância do browser, por aí vai, tá? Então, o que eu poderia pensar de como melhorar esse código? Eu posso criar uma função dependendo do sistema operacional. Pegou a ideia? Eu vou criar uma função e o corpo dessa função vai depender do sistema operacional. Aqui eu estou simplesmente simplificando, tá? Mas poderia ser qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos mudar esse código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui e vou criar uma const e vou chamar aqui de send, esse mesmo nome daqui, desse jeito. E este cara, ele vai receber uma função autoinvocável. Olha só, function autoinvocável. Bacana? O que vai ser retornado desta função autoinvocável? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, return, olá. O que vai ser armazenado dentro de send notification? A string olá. Porque esta função, que é autoinvocável, ela está sendo armazenada, né? Esta função autoinvocável retorna uma string olá, e esta string olá está sendo armazenada dentro dessa constante. Isso significa que eu poderia retornar uma function. Por exemplo, deixa eu aqui, console, deixa ele vai formatar para mim, vamos lá, teste, sei lá, salvei, maravilha. Repara, eu tenho uma função autoinvocável que está retornando uma função, e esta função que está sendo retornada está sendo armazenada dentro de send notification. Se eu olhar este código no Chrome, tá lá, teste. Bacana, porque eu executei aqui. Se eu não retornasse uma função, iria obter um erro. Bacana? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele if só no momento que eu estou criando, né, que eu estou retornando essa função. Depois, sempre que eu chamar send notification, eu não vou mais ter que fazer verificação nenhuma. Tá? O meu sistema operacional não vai mudar no decorrer da execução do programa. Então eu vou fazer uma verificação apenas uma vez. E depois que essa verificação tiver sido feita, eu vou retornar uma função diferente e vou armazenar dentro de send notification. Quer ver só? Então aqui eu vou fazer um if, olha só. If navigator.platform.indexOf, vou colocar win, se ele for 0, então
eu vou retornar, olha só, deixa eu trazer para cima, eu vou retornar uma função, olha só, desse jeito, console.log, deixa eu pegar este código daqui, e aí eu vou fazer aqui embaixo, né, um else, só para simplificar, console.log, desse jeito, tá? Vou salvar, vamos testar no Chrome, tá lá, send notification to Windows. Se eu pedir para mostrar o corpo da minha função aqui embaixo, olha só, to string, salvar e pedir para mostrar no console aqui, ó, colocar esse cara dentro do console log agora, né? Console log, aqui, desse jeito. Se eu salvar, e olha só, a minha função não tem nenhum tipo de if, tá? Ela tem simplesmente o valor retornado pela função autoinvocável. Repara, eu não faço nenhum tipo de verificação. Eu fiz essa verificação apenas uma vez. Agora, sempre que eu chamar a função sendNotification, ele já vai direto para o sistema operacional correto e faz o que precisa ser feito. Bacana, pessoal? E aí, deixa eu colocar aqui, então, esta função condicional, IFFL está ali em cima, bacana. E para finalizar, a gente tem aqui o new function, que é a última maneira de a gente criar funções com JavaScript, tá? Eu confesso que é uma maneira que você provavelmente nunca vai precisar trabalhar com new function, mas existe, dá para se criar funções também com esta instância, né, do objeto do tipo function. Bacana? Como é que funciona? Basicamente eu vou fazer o seguinte, sei lá, vou criar uma função aqui, vou chamar de isStrict positive, desse jeito, tá? E este cara vai se chamar, ele vai obter aqui uma new function, desse jeito, tá? O que que eu passo por parâmetro para esta função construtora, né? Engraçado que é uma função construtora para me gerar uma função, tá? O que que eu passo para essa função? Eu passo alguns argumentos, tá? Os primeiros argumentos são os parâmetros. Então, digamos que a minha função vai receber um parâmetro n. Bacana? Digamos que é só esse parâmetro. Se tivesse mais, eu poderia continuar passando parâmetros. E o último argumento dessa new function vai ser o corpo da minha função. Então, olha só o que eu vou fazer. Return, desse jeito, n maior do que 0. Simples assim, pessoal. E aí, o que eu vou fazer agora? Console log isStrict positive 10. Vou colocar aqui 0 e vou colocar menos 10. Salvei e tá lá. 10 é positivo, 0 não é strict positivo e menos 10, obviamente, não é strict positive. Deixa eu trazer para cá. Ok, dá para ver aqui. Falso, true, 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 false e false. Bacana. Então, repara, pessoal, que é uma maneira da gente criar funções, só que utilizando as strings, tá? Eu utilizo string para criar função, tá? Para que isso é útil, pessoal? Pode ser útil o dia que você, por exemplo, não souber o que está no corpo dessa função. Então, imagine que você tem um código que tem que ser interpretado como JavaScript, mas é um código que está num banco de dados, por exemplo. Você vai fazer uma chamada para uma API, por exemplo, vai recuperar um trecho de código que precisa ser executado, e aí você vai tornar este código executável, digamos assim, através dessa... Você pode utilizar a new function. Bacana? Eu confesso que eu nunca precisei trabalhar com isso profissionalmente. Sei que existe, sei que é possível, mas confesso que nunca precisei trabalhar, tá? Existem alguns problemas com o new function, mas, como eu falei, como é extremamente raro a gente ter que trabalhar com esse tipo de coisa, eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas saiba que se um dia você precisar trabalhar, dê uma pesquisadinha antes, porque sim, existem alguns problemas pontuais aí com relação a isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Se você curtiu,
Deixa um comentário aí para mim, para eu saber que eu tô no caminho certo, tá? Pode deixar o like se quiser, se não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema nenhum. Bacana? Se não for inscrito no canal, peço por favor que se inscreva para a gente poder aí aumentar o número de inscritos e assim você vai ser notificado sempre que tiver vídeos novos no canal. Bacana? É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!